Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagan Mataram Devim Sthitadhi Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham. Om. Então, para a gente avançar nesse tópico do conhecimento do eu, a última coisa que falta a gente entender é o que é o estudo tradicional. Muitas vezes a gente considera que um estudo tradicional seja um estudo ortodoxo. O que é um estudo ortodoxo? Um estudo onde todas as coisas que acontecem são cheias de regras, cheias de coisas antigas associadas. Então, o local, né, as paredes não podem ser coloridas, as paredes são amarelo velho, sabe? Tamanho velho. Né? E aí não tem cactos dentro da sala de aula, que cactus não. Tem uma ashwata, um bonsai de ashwata, porque é tradicional. E aí o professor, quando ele se diz, você tem que tratar ele por Shri Shri, porque ele é um professor tradicional, e ele é um professor, sabe, sério, então deve chamar ele por senhor e tudo mais. E quando eu sento eu fico calado. A gente tem essa fantasia, uma coisa ortodoxa, entende? Uma coisa tradicional como uma coisa rígida, uma coisa cheia de regras. E quando eu vou ensinar, eu não posso falar assim, você. Eu tenho que falar tuam. Porque tuam é você em sânscrito. E se todo mundo sabe disso, então tuam, né, é muito mais sério, né? E aí, quando eu for dizer que você tem que conhecer a realidade, eu vou falar que você tem que conhecer Satyam. Toda vez que eu falo a palavra Satyam, eu faço uma pausa como se alguém soubesse o que eu estou falando e ninguém sabe. Porque tudo isso é uma questão de Satyam. Isso é conceito de tradição. É isso. Entende? E aí, ridiculamente, as pessoas se dizem tradicionais, né? Botando propaganda no Facebook, de que tem um novo curso acontecendo, entende? E chega lá, é a mesma coisa que em qualquer outro lugar, uma pessoa sentada na frente de outras, querendo estudar, só que fazendo um jogo, um teatro, né? Um teatro, aí a pessoa chega e todo mundo levanta, aí a pessoa senta, todo mundo senta, isso chama teatro, entende? E espiritualidade é cheia de teatro, porque o teatro protege o conhecimento, impede que o conhecimento ocorra. Então, quando eu não tenho conhecimento e eu faço teatro, as pessoas nunca sabem o que eu sei e o que eu não sei. Eu estou protegido. Né? Quem que vai? Perguntas apenas no final da aula. Aí fica todo mundo olhando. Eu tenho uma dúvida, não posso perguntar. Se você tem uma pergunta é porque você não entendeu. Ué, mas isso é óbvio, né? Isso é óbvio, né? Então, esse é o conceito de ensino tradicional que as pessoas trazem. É uma fantasia espiritual. É a última fantasia que a gente tem de quebrar. O que é a tradição de ensinamento? Esse conhecimento ele vem vindo de pessoa para pessoa, cortando milhares, milhões de anos, a gente pode dizer, apesar de a gente não ter um registro, né? A tradição revela dessa maneira. Vem cruzando as eras. Né? Onde tiver um ser humano, esse conhecimento está presente. E ele só sobrevive porque os professores que detêm esse conhecimento, eles
fazem sempre uma releitura do processo de comunicação para a sua geração. E essa releitura que vai sendo feita, não a mensagem, o processo de comunicação, mantém o conhecimento vivo. Porque a hora que eu começar a falar com termos em sânscrito, hoje, todo mundo para de aprender. Vamos fazer uma experiência? Então, Vedanta, Anta é final, final dos Vedas. Olha como eu sou inteligente. Vedanta é o final, final dos Vedas. Anta é final, Vedas é Vedas. Vedanta é final dos Vedas. Oh, grande explicação. É uma coisa de imbecil. Vedanta só tem duas palavras. Anta é fim, Vedas é Vedas. Vedanta é final dos Vedas. Não tem nenhum ensinamento ocorrendo. Final da fila. Final é final, fila é fila. Final da fila é o final da fila. Não tem ensinamento. Isso não é ensinamento. Aí, porque Vedanta diz que todas as pessoas nascem de acordo com seus karmas. O que acrescentou na minha vida? Os karmas têm dois tipos, punya e papa. Punya é quando eu faço uma coisa boa, papa é quando eu faço uma coisa ruim. Papa não tem nada a ver com papa da Igreja Católica. Falando nisso, teve um problema muito sério no Facebook, sabia? Porque a gente fez um tempão atrás, a gente estava fazendo oração para eliminar os papas, porque papa como é que se diz? Karma negativo. Então, começou a entrar gente e falou, eu também quero acabar com o papa, a gente tem que desligar. Coitado, né? Coitado do seu querido papa. Então esse papa tá muito bom, esse papa, né? Esse papa é punha, né, papa? Ele é punha-papa, né? Ele é um punha-papa. Bom, se a gente vai se prender nesses termos todos, não tem conhecimento ocorrendo. Tem um processo descritivo, entende? Os 5 elementos, vamos aprender os 5 elementos? Vamos. Espaço é um elemento. Água é outra. Isso você está aprendendo o quê? Aprendendo o quê? Tem 5 elementos, um chama espaço, outra água. Água, Jalam. Terra, Prithvi. Você não está aprendendo nada. Isso você faz com um PowerPoint. Você põe a foto da Terra, escreve Prithvi. Aí põe o espaço. Mas assim, as pessoas dão aula assim. Vou dar aula, pego um PowerPoint, aí coloca assim, o nome dos chakras. O que adianta você saber o nome dos chakras? O que adianta? Você só estuda porque está em sânscrito. Porque se estiver em português, chakra significa roda. E você não vai ficar, não vai dar aquele kick, sabe, de que você está aprendendo alguma coisa. Você vai aprender o nome das 5 rodas. Roda? Né? Não vai. Aí a primeira roda é Muladhara. Muladhara é a que está embaixo, é a base. Então vamos aprender o nome da primeira roda? A que está embaixo. Ninguém vai estudar isso. Mas você fala Muladhara, fica falando Muladhara, é o meu Muladhara, é o meu... Que Muladhara? Que Muladhara você está falando? Porque o conhecimento ele está sendo bloqueado pelo ortodoxismo, por esses nomes todos que fazem com que a pessoa ache que ela está aprendendo alguma coisa. Se você tirar isso daí, não tem nada. Não tem nada. Quer ativar o Muladhara Chakra? Quer ativar a roda inferior? Qual é a meditação? Aí você precisa de objetividade, porque, tudo bem, tem uma roda embaixo e eu quero ativar essa roda. Tá, qual que é a meditação? O meu foco passa a ser o exercício, o que eu tenho que fazer, e não ficar preso nesses nomes todos, entende? Aí, então, o tradicionalismo não é dizer as coisas de uma maneira que ninguém conhece. Não é isso. O tradicionalismo é você preservar a atitude na hora de você estar ensinando. O professor ensina com uma determinada atitude que faz o aluno aprender. O aluno tem a atitude que faz ele aprender e o contexto. Essas 3 coisas. Então, hoje em dia, se a gente quiser fazer uma aula de Vedanta aqui no Santo Tirso, no domingo, tem que ser às 10 horas da manhã. Na Índia, 10 horas da manhã, não, está muito tarde. Muito tarde. Então a gente não é tradicional? Não. O tradicional é você colocar a coisa num horário que seja factível para as pessoas assistirem e que elas priorizem dentro da vida dela, que elas precisam fazer um esforço e etc. Não é o horário. Não é se está em sânscrito ou em português. Não é isso. Existe algo, um espírito por detrás que tem que ser preservado. Antigamente,
Quando inventaram a escrita, uma pessoa muito revolucionária, que deve ter sido criticado por todos os como é que se diz? Os tradicionais da época, resolveu escrever os Vedas. Veda Vyasa. Vai dizer, não, ele não é tradicional, porque é uma tradição oral. Não precisa escrever. Ele vai destruir a tradição. Ele vai não sei o quê. Ele escreveu. Ele teve oportunidade, ele viu que ia ajudar, era uma coisa necessária. Ele fez. Passou mais um tempo, um outro professor que viu assim, caramba, esse conhecimento, se só foi ensinado para Swami, não beneficia as pessoas. Eu vou ensinar ele para os brahmanas também. Para os pujaris, as pessoas que usam cordão e que têm uma vida de disciplina e tudo mais, vou ensinar para eles também. Com certeza ele foi muito criticado por todos os outros tradicionais da época. Entende? Porque a pessoa não entende o que é tradição. Tradição é manter o conhecimento vivo. Hoje em dia, você tem a internet, você não tem a escrita. O Chinmayananda foi muito criticado. O Chinmayananda foi professor do meu professor. Porque ele resolveu ensinar em inglês. E vê só, se ele não tivesse ensinado em inglês, a gente não estava aqui tendo essa aula. Então, tradição significa reter o coração do ensinamento, reter o processo de ensinamento e adaptar a linguagem ao que as pessoas podem acessar. Toda vez que não existe essa adaptação, o conhecimento fica morto. E o que é um conhecimento morto? Você tem o livro, você tem um professor, você tem um aluno, mas não tem um aprendizado. As pessoas falam, você aprende até certo ponto, e depois de certo ponto, nada acontece mais. Para de tocar o coração, você não sente mais vontade de crescer, você não... Não, você fica naquela mesma historinha, entende? Mesma historinha. Hoje em dia, vou dar um exemplo muito clássico. Antes de eu ir para a Índia e tudo mais, eu estava no Brasil, eu dava aula de Tattva Bodha. Tattva Bodha é um texto que é muito comum, né, hoje em dia, para ensinar Vedanta, porque o Swami Dayananda costuma começar pelo Tattva Bodha. Vou contar uma coisa para vocês. O Swami Dayananda foi a primeira pessoa a começar pelo Tattva Bodha. Tattva Bodha não é o início de Vedanta. Não é. E ele começou o Tattva Bodha por causa de um contexto assim, assim, assado e etc., lá na Índia. Hoje em dia, todo mundo que já está estudando Vedanta, aparentemente conhece o Tattva Bodha porque é por causa dessa decisão que ele fez, e a Glória no Brasil seguiu isso, e vários professores seguiram. Se você não seguiu o Tattva Bodha, então você não é tradicional. Ei. Então o Swami Dayananda não é tradicional porque ele não seguiu o que o professor dele fez. Você vai falar que ele não é tradicional? Não. Ele fez o que as pessoas precisavam. E num mundo onde todo mundo conhece o Tattva Bodha, com certeza não é do Tattva Bodha que eu vou começar. Porque a hora que eu falar Tattva Bodha, todo mundo acha que já sabe. Né? Então não é o Tattva Bodha tradicional. O tradicional é você pegar uma outra coisa, que vai fazer com que todo mundo seja obrigado a pensar de novo o que é Vedanta. E começar novamente por esse outro caminho. E eu sou obrigado a estar com a mente limpa para ouvir, porque o método é outro, o nome é outro. Não o método, o caminho é outro, o caminho de versos, de pensamentos, de palavras e de tudo mais. Então, isso é a essência do tradicionalismo. Obrigar a pessoa a se mexer, obrigar a pessoa a pensar, fazer com que o conhecimento fique vivo. E não fazer o mesmo caminho que todo mundo faz, entende? Porque aí estamos todo mundo junto. Não, está todo mundo junto e todo mundo que está aprendendo junto é ignorante, porque estão aprendendo. E se a gente está aprendendo e precisa sair dessa zona de conforto, a gente vai ter que se dar ao luxo de ouvir coisas diferentes. Desde que eu saí do Brasil e fui para a Índia, todo mês eu ouvi uma coisa diferente naquele curso. Coisas que eu nunca imaginava que era desse jeito. Como essa, por exemplo, do Tattva Bodha. Eu não falei, cara, o Tattva Bodha não é o primeiro texto. E Vedanta não tem primeiro texto. É a conexão de duas pessoas para dançar. Qual é o primeiro passo que você vai aprender? Não tem primeiro passo. Uma pessoa ensina. Depende da pessoa, depende do vício do corpo da pessoa, depende de um monte de coisa. E em sânscrito ou não sânscrito, eis a questão. Não é uma questão. O sânscrito ninguém aprende nada. Sem sânscrito tem chance da pessoa aprender. Não vai botar sânscrito. No início. No início. Depois de um tempo que a pessoa entender, aí por que não? Porque aí o sânscrito agora já tem significado. Quando você falar vairagya, se a pessoa já está estudando, ela sabe o que vairagya quer dizer. Vairagya
é Viragahatvam, o estado de ter os seus desejos viparita, direcionados para aquilo que você quer. Então, Vairagya é porque eu consigo direcionar meus desejos. Eu não sou escravo dos meus desejos. Entende? Se você falar desapego em português, as pessoas têm um monte de noção sobre o que é desapego. E talvez não seja o que Vairagya quer dizer. Então, na hora de ter que optar pelas duas palavras, o professor tradicional ele vai ter que escolher a palavra que não vai gerar confusão na cabeça das pessoas. Não necessariamente é desapego. Eu prefiro muito mais Vairagya, por exemplo, porque desapego é uma palavra abusada no português. Então, esse caminho é o que é a tradição. É a pessoa entender como que ela transmite uma mensagem na mente da outra pessoa. E se ela tiver que dar um título diferente para o texto, ela pode dar. Se ela tiver que... Ela é livre para fazer o que ela quer fazer. Então, quando você sai do curso, você tem um aval do seu com você mesmo, do Swami Dayananda, para você fazer aquilo que você acredita que é o melhor para as pessoas. E o seu compromisso é não, como é que se diz? Não chafurdar, não desistir, entende? Não se abalar pela opinião das pessoas, opinião pública. Porque se fosse pela opinião pública, o Chinmayananda não teria escrito em inglês, o Swami Dayananda não teria ensinado para estrangeiro, as mulheres não saberiam porque os brahmanes sabiam e as mulheres não. Tudo isso. O que faz a tradição ficar viva é essa coragem e essa transformação constante desse contexto de ensinamento. Tá? Portanto, a gente nunca deve julgar um professor pela maneira como ele ensina, o que ele está dizendo, entende? Desde que ele tenha o conhecimento e ele tenha esse compromisso do outro aprender, ele tem alguma coisa na mente dele, alguma razão para ele estar fazendo a coisa da maneira que ele está fazendo, e a gente respeita isso. E se a gente não se conecta, a gente procura alguém que tem uma maneira que se conecte com a gente, não tem nada de errado, entende? Mas é muita presunção, sabe? Imaginar o Swami Dayananda 20 anos lá estudando com vários mestres, aí ele resolve viajar para os Estados Unidos para ensinar, então ele não é tradicional. Não vou mais estudar com ele, ele não tem conhecimento. Né? São fantasias que a gente carrega. E que isso, no contexto de hoje, isso é muito importante. Essa coisa do estudo pela internet, como eu estou fazendo, olha, é a única coisa que para mim viabiliza ser professor de Vedanta. E viabiliza muita gente estudar. Tem gente do interior do Brasil que nunca ia ouvir falar o que é Vedanta. Eu tenho um aluno que é filho de uma empregada doméstica. Eu tenho um aluno que é garçom. Porque quando você faz um curso pela internet, você também tem uma redução de custo muito grande. Você pode dar uma bolsa para uma pessoa que não tem condições financeiras. Você começa a ter outras possibilidades e esse conhecimento se espalha, ele fica vivo. Ah, mas ele não tem a convivência pessoal. E você estuda como, meu querido? Porque o professor está na Índia, o Swami Dayananda está na Índia. Como é que você estuda? Por CD. Pela internet é melhor do que por CD. Pensa só. Pelo menos você está vendo outra pessoa está te vendo. Você conhece, você não pode fugir. Pensa bem. E sabe o que é mais? Se a gente se encontra uma vez por semana pela internet, a gente pode fazer um retiro. Eu estou aqui em Portugal, o pessoal no Brasil está assistindo aula. Quando eu estiver no Brasil, o pessoal de Portugal vai assistir aula. Qual que é a diferença? Então, eu preciso ter uma mente objetiva. É óbvio que o melhor seria que todo mundo junto pudesse estar no ashram estudando com o Swami Dayananda a vida toda. Mas isso não existe, não é possível. Não faz parte do esquema de Ishvara nesse momento. Talvez para o nosso crescimento, não é para ser assim. É para a gente estar exatamente onde a gente está. E dentro dessa possibilidade de onde a gente está, dentro desse contexto de onde a gente está, a gente vai ver qual é a melhor possibilidade que eu tenho, que eu me conecto para entrar em contato com essa tradição, e é o que eu vou fazer. Hoje, espalhado pelo mundo, tem muitos centros de yoga. Tem muitos centros de pessoas que têm um propósito e uma vontade de fazer essa tradição ir para frente. De que quer se desenvolver. Muitos montam centros de yoga porque eles querem aprender e ir mais além. Eles já sabem um tanto, então eles precisam de um contexto. E eles ajudam as pessoas que estão no início de uma busca e, ao mesmo tempo, criam um contexto para eles poderem aprender. Que mal tem nisso? Está errado. Ele não tem o conhecimento e monta. Não está errado.
Não está errado. Se for feito com a atitude correta, é uma bênção para todo mundo. De repente, numa cidade, não sei o que, onde ninguém nunca ia imaginar, tem um lugar onde as pessoas vão, elas falam sobre a vida delas, elas se encontram e etc. Tudo isso faz parte de um esquema muito maior. A gente não pode pensar só ali naquele local fechadinho. A gente tem que pensar no esquema como um todo. Isso está ocorrendo no mundo todo. Você tem esses grupos. Se a pessoa faz aula pela internet, com quem que ela vai comer a pizza no final de semana? Não vai ser na internet, porque pizza na internet não dá. Né? Vai ter que ser como? No centro de yoga dela. É a comunidade das pessoas que estão querendo crescer e etc. Então a gente tem até uma piada, que tem uma meditação chamada Vipassana. Já viu esse Vipassana? Vipassana fazem retiros, né, onde ninguém fala. Aí fazem meditações que são muito legais, não é só ficar em silêncio. Depois eu descobri, no início eu achava que era só ficar em silêncio, mas fazem várias meditações que parecem muito úteis. Então não estou falando mal de Vipassana, só estou juntando uma piada. Aí a gente falou assim, vamos fazer um retiro de Vipassana online. A gente liga a câmera, todo mundo e fica um olhando pro outro, sem fazer nada, né? Não funciona. Não é óbvio que não vai funcionar, porque essa atividade online não dá. Agora, se a atividade é você escutar uma pessoa e falar, online funciona, como ouvir um CD também pode funcionar, né? Enfim, então, essa é a tradição de ensinamento. E aí eu vou contar para vocês, então, agora, eu queria ler um pedacinho de uma Upanishad, porque eu queria que vocês tivessem, assim, o contato com a forma mais pura, vamos dizer assim, dessa transmissão de conhecimento, né? E provavelmente essa Upanishad, ela é uma Upanishad que se estuda no final de todo um processo de estudo. Mas eu queria que vocês tivessem assim, um glimpse, uma visão, só para vocês entenderem como que a coisa funciona, né? Então eu vou cantar primeiro um pedaço da Upanishad para vocês escutarem como é que é bonito. Para não errar, trouxe meu livro hoje. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Brigurvei Varunihi Varunam Pitaramupasasara Adihi Bhagavo Brahmeti. Então, é por causa dessa Upanishad que quando a gente vai estudar Vedanta, no início a gente canta esse mantra Om Sahana Bhavatu, né? Então esse é o contexto. E olha que interessante. Antes de qualquer estudo tradicional, você começa sempre com um mantra. Então, dentro da própria Upanishad, você tem um mantra que pede por proteção, pelas bênçãos, para que você possa realizar esse estudo. Nesse caso, Om Sahana Bhavatu, né, que Deus nos proteja, porque esse momento que a gente está se propondo a fazer, esse momento de reflexão é uma coisa muito preciosa. Ela não ocorre na vida a todo momento. Às vezes a pessoa passa anos até escutar alguém que fala alguma coisa que faz sentido. E nesse dia tem uma festa de aniversário. E agora? Né? Você precisa de uma bênção extra para você ter uma força, para você ouvir, para poder dar continuidade para tudo isso, né? Então, que Ele nos proteja, né? Para que esse conhecimento possa ocorrer. Elimine os obstáculos. Sahanau Bhunaktu. E vamos ser objetivos. Viver nesse mundo só é possível se tiver recursos. Recursos, comida, recursos, dinheiro, recursos, conhecimento, recursos, paciência, tempo, um monte de coisa. Então, Bhunaktu, que Ele dê a gente o que a gente precisa, para que a gente possa ter a mente livre para estudar. Sahanau Bhunaktu. Sahaviryam Karavavahai. E que juntos, que a gente possa ter coragem. Virya. Talvez a coragem seja a maior qualidade para o aluno de Vedanta.
Porque descobrir uma verdade, dar de cara com a realidade, você precisa de coragem. Coragem. Então, que a gente tenha essa força necessária para o estudo ocorrer. Tejasvi Navadhita, que é ensinado seja Tejasvi, que ele seja brilhante, que ele seja claro, né? Que o ensinamento não seja algo confuso, que seja algo que eu, tipo assim, eu escute e fique em paz. Às vezes o professor até é muito bom, mas ele não tem a capacidade de ensinar. Ele é um cara que sabe muito, mas ele não tem o dom do ensinamento. Então, na hora que ele vai explicar o que ele sabe, ele fala tanta coisa, por exemplo, que outra pessoa não consegue entender nada. É tanta informação, é tanta conexão, é tanto não sei o que a gente... você sai até tenso da aula. Tem outro que dá ênfase nas coisas erradas. Para mim acontece isso, né? Então eu vou falar uma coisa para vocês. O Vedanta nasceu na Índia. Ei, mas o que você tá... Por que você está falando desse jeito? Porque ele fala desse jeito, sei lá, descendente de italiano. Nasceu na Índia. Eu não sei o quê. A outra pessoa não se conecta. Porque não é essa hora de dar ênfase. Dando ênfase no lugar errado. Então você está como se estivesse lendo uma poesia. Você tem que fazer ênfase nos lugares certos para a poesia fazer sentido, para ela brilhar no coração da outra pessoa. Aí tem outros que são professores e têm um conhecimento, mas eles querem ensinar para o aluno aquilo que ele não sabe. Tipo, tem uma coisa que eu estou aprendendo agora, eu vou passar para vocês. Não vai passar. O que vai dar? Nhaca. Ele vai falar de uma coisa que ele não sabe, vai dar tudo errado. Aí ele trava no meio, aí ele volta, aí ele abre o livro, aí ele lê, entende? Aí lê a apostila, né? Tipo, professor de geografia. As falésias são formações na beira da costa do mar. Vedanta não funciona assim. Você tem que falar aquilo que você é para outra pessoa, e não o que está escrito no livro. Então você não abre o PowerPoint e fica lendo o PowerPoint para explicar assim quais são os não sei o que. Você pode até abrir um livro, porque os mantras são difíceis de memorizar. Agora você vai falar a partir do seu entendimento, sabe? É que nem você explicar qual que é a sua história. Me conta como é que foi que você decidiu entrar para Vedanta. Deixa eu pegar minha autobiografia aqui. Você não vai fazer, você vai falar só, né? Então, entre saber e ensinar, tem um gap enorme. Então essa luz, essa bênção para o professor, essa bênção para o aluno é muito importante para que esse ensinamento clique e faça uma liga, entende? E por último, Mavid Vishavahai, e que a gente não brigue, porque o começo do estudo de Vedanta é muito fácil. Ele é muito prazeroso, porque a gente está vendo uma realidade, a gente se apaixona, a gente se conecta com as pessoas, sabe? É apaixonante a gente vê se abrindo. Mas saiba que durante esse processo, a gente vai ter que lidar com um monstro que todo mundo carrega dentro de si. E quando esse monstro vier, a primeira pessoa que a gente vai culpar é o professor. Porque foi ele, né, que veio e começou essa história de Vedanta e Yoga na minha vida. Agora, né, olha só, acontece isso. Então, Mavid Vishavahai, que a gente não brigue, que a gente tenha a objetividade necessária para entender, né, que esse processo é um processo muito sério, é um processo muito profundo, que envolve diversas dores, que o professor só quer o meu bem e que eu também só quero o bem dele, mesmo quando eu brigar com ele, que ele tenha o discernimento para continuar sendo meu professor, me proteger de mim mesmo na minha briga e vice-versa. Mavid Vishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Né? Elimine os obstáculos de todos os tipos. Toda vez que a gente fala uma coisa 3 vezes, é porque a gente quer que a coisa aconteça mesmo. Você quer? Quero. Quer mesmo no restaurante? Quero. Então você quer? Quero. Acabou. O ser humano funciona assim, sem brincadeira. Aqui é igual. As pessoas falam assim, Shanti, 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 um Shanti é para não sei o que, outro Shanti... Isso não é tradicional. Isso é um comentário de Shankara, que o Shankara fala, um Shanti é para tal coisa, outro Shanti é para tal coisa, mas é a maneira como ele vê, que Shankara coloca, entende? O Shanti, Shanti, Shanti é uma reafirmação do seu pedido, Shanti, paz, sabe? Paz, 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 tipo assim, paz, paz, paz. Oh, vamos embora, entende? Om Shanti, Shanti, Shanti.